Fala, Bigode. Tudo bom, Regis? Tudo bem, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estamos entrando ao vivo com mais um Pod Bigode. Isso aí, um prazer, como sempre. Como sempre. A gente definiu um tema hoje, que é liberdade financeira. Sim. É um tema bastante amplo e que interessa a todo mundo, todo tipo de pessoa. Já estamos em todas as redes, Bruna? Sim. No Insta, no Face, Instagram, Facebook e logo mais, acho que amanhã já sobe no YouTube também, né? Uhum. Legal. Boa. Só para a gente entrar no assunto, a liberdade financeira ela é bastante abrangente, né? A gente precisa definir exatamente qual é o tipo de liberdade que estamos falando. Existe a liberdade financeira completa, que é quando eu não preciso mais trabalhar para manter o meu estilo de vida, os meus investimentos, os rendimentos, né? Sim. Já trabalham por mim e eu posso parar de trabalhar, que eu não perco, eu não caio o meu nível, né? Sim. Mas também existem as liberdades parciais, enquanto você não atinge essa liberdade completa, né? Que os grandes investidores falam de liberdade financeira, mirando apenas aquela completa onde você trabalha se quiser, realmente não precisa mais trabalhar, que o seu dinheiro, você começa a viver praticamente de renda residual. Sim. E não precisa mais trabalhar. Porém, a liberdade parcial, ela tem níveis bastante interessantes, assim. E eu acho que o primeiro passo para alguém começar a se sentir livre um pouco financeiramente é quando não depende mais dos pais. Já tem o seu próprio dinheiro. Verdade. E pode já conseguir bancar ali algumas coisas. Então eu queria que você voltasse um pouquinho no tempo. Sim. Para falar um pouco da sua história, profissional mesmo. Como foi, né, que você começou a aprender a lidar com dinheiro. Sim. E o que você aprendeu, né, desde lá atrás até hoje. Legal, muito bom, Regis. Bom, na verdade, quando eu comecei, eu tinha 12 anos de idade apenas. E nós já até comentamos aqui, eu na verdade não queria aprender a cortar cabelo, né? Vocês têm alguém novo aí que nunca ouviu essa história, mas eu não queria cortar cabelo porque eu tinha 12 anos, eu queria brincar, eu queria jogar videogame. No futebol eu nunca fui bom, né? Então não era para jogar futebol. Mas eu gosto muito de jogo de tabuleiro, eu queria brincar de jogo de tabuleiro, jogar xadrez, jogar videogame e tal. E não queria aprender a cortar cabelo. Completamente normal para alguém de 12 anos. Exatamente, né? E outra, se eu fosse fazer algum curso, Regis, e pessoal que está nos assistindo, eu queria fazer um curso que os meus amigos também faziam, que era um curso mais comum, como, por exemplo, uma informática, que na época, hoje não é tão forte assim, porque as crianças já nascem sabendo, né? Mas na nossa época era muito comum você fazer um curso de informática de 1 ano e tal. Era um curso de inglês, de línguas, né? Então, e eu fui fazer curso de cabeleireiro. Na contramão. Totalmente na contramão. Do pessoal da sua idade, do que era tendência. Exatamente. Inclusive foi até difícil encontrar uma escola que aceitasse. Porque é diferente. Os professores ensinar uma criança é diferente de ensinar um adulto, né? Fora a responsabilidade, dar uma tesoura para uma criança, dar uma navalha para uma criança e tudo mais. E aí meu padrasto, na época, ele... Problemas técnicos. Ele foi lá na escola e conversou assim com muita paciência, com muita calma, insistiu, na verdade, para a professora se eu podia participar. O seu padrasto, ele era barbeiro? Sim, já era barbeiro, já tinha uns 10 anos já de barbearia. E aí ele foi lá e falou, não, acho que é interessante você fazer e vou correr atrás. Aí ele foi, e aí a professora aceitou, a coordenadora, inclusive, era uma portuguesa, brava, cara. Minha primeira professora, brava mesmo. Podia errar nada assim, só você quase ela te batia. E não era porque era criança não, mas com os adultos também. E aí fui, mas eu fui só para agradar o meu padrasto. Eu não queria mesmo fazer o curso. Mas eu sempre evitei assim de ter briga em casa e tudo mais, então eu fui para agradá-lo, né? E fiz o curso 1 ano. Mas além de não gostar por essa questão de eu querer brincar e não querer trabalhar e tudo mais, mas eu também tinha um porém, eu tinha vergonha dos meus amigos me zoarem.
porque estava fazendo um curso totalmente diferente do normal. Não era tão comum homens trabalhando nessa profissão. Exato. E, assim, Ainda era, mais jovens, né? e era muito comum a zoeira também. Hoje é mais comum, né? Hoje temos vários barbeiros jovens, né? Não são mais aqueles barbeiros igual antigamente, tudo beinho, de cabelo branco. A barbearia ganhou um status, né? Hoje, muito diferente. Hoje, cada vez pessoas mais jovens estão entrando nessa área. Então, é diferente de quase 20 anos atrás. Era aquele senhorzinho, cabelo branco, barba branca, você via, era o barbeiro. Hoje não, hoje tem jovens aí, né? Para todo lado trabalhando de barbeiro. Então, eu tinha esse medo de os meus amigos me zoarem, né? Mas fiz. Tudo para chegar nessa questão da liberdade financeira. Quando eu comecei a trabalhar com ele, que foi em dezembro de 2003, eu lembro até hoje, inclusive dezembro, todos sabem, é um mês bem corrido, né? Então eu fui para ajudá-lo. As pessoas não queriam cortar o cabelo comigo, porque tinham medo. Ele só deixou você trabalhar depois de concluir o curso? Depois, exatamente. Então concluí o curso, aí comecei, e por coincidência era bem no mês de dezembro, que é um mês que precisa de mais de um cabeleireiro no salão. E aí comecei. Os clientes não queriam cortar o cabelo comigo. Primeiro porque não me conheciam, o meu trabalho. Segundo que conheciam o trabalho dele, então confiava só nele. E aí ele que ajudou também nesse sentido. Ele falou, não, ó, pode ir que eu dou a minha palavra. E aí o salão estava cheio, para não ficar esperando, foram lá e cortaram comigo. E graças a Deus não cortei a orelha de ninguém. Graças a Deus não cortei o pescoço de ninguém e deu tudo certo. Ao ponto de que o que foi interessante, Harris, é que os meus amigos vieram ser os meus primeiros clientes. Aqueles que você acreditava queriam te zoar. Que iam me zoar, eles na verdade, vieram exatamente. te dar uma força. E o que é mais interessante, são meus clientes até hoje. Quase de 20 anos atrás. Então isso que é legal. Inclusive, próximo disso foi o China, que veio na terça-feira passada. Sim. E aí, quando eu vi que os meus amigos vieram dar aquele suporte, aquele apoio, que a gente até comentou sobre isso também no podcast passado, como começar, né? Tem que falar, mesmo que seja insistir ou pagar uma Coca-Cola, que nem o Henrique falou, para o seu amigo, para que você permita cortar o cabelo dele. É assim que começa, não tem jeito. E o que me animou foi que não tive essa zoeira. Na verdade, eu tive o apoio dos amigos, dos parentes e tudo mais. E o que me animou mais ainda é que eu passei a ganhar meu próprio dinheiro. Quando você viu que tinha um dinheiro na sua mão vindo do seu trabalho, isso mexeu com você? Muito. Mudou minha vida, por quê? Porque eu queria um tênis, eu tinha que esperar meu padrasto ter dinheiro ou minha mãe para poder comprar. E a bondade deles também, que às vezes você não se comporta, você não merece, né? E às vezes eu queria comprar qualquer coisa, uma roupa, queria ir no cinema, qualquer coisa do tipo, eu dependia deles. E eu lembro até quando nós éramos um pouco menor que isso, meu padrasto, não sei se a Sheila está assistindo aí, a minha irmã, o que ele fazia já pra gente já aprender um pouco sobre finanças, né? Quando a gente já estava em casa, já tinha terminado a lição de casa e tudo mais, ele orientava a gente a ajudar a limpar a casa. Eu tinha que aprender desde cedo. Não era essa moleza que é hoje em dia aí, não. Que uma molecada só fica no videogame. Não, vamos ajudar a limpar a casa. E aí, o que era interessante é que cada tarefa tinha um valor. Olha que legal. Um valor em dinheiro? Um valor em dinheiro. Era pouquinho, mas era legal. A gente ficava super animado em querer limpar a casa. Se possível, a gente deixava a casa inteira limpa todos os dias. Eu não considero como uma barganha. Tem gente que talvez vai falar, nossa, ele já ensinava a barganhar. Não considero isso. A gente até hoje é muito grato a ele por essa atitude. Vai muito da forma de encarar as coisas, né? Tem pessoas que acham isso um absurdo. Ou então até abuso, abusando da criança, né? Não, mas para nós foi interessante, foi muito válido, porque a gente já tinha essa visão de como era ganhar um dinheirinho, de como era guardar esse dinheirinho. Assumir responsabilidades. Exatamente. E tinha as recompensas por ter feito isso. Exatamente. Nada Também mais acho uma forma de educação muito interessante. É claro, era um valor pequeno, não ia atrapalhar nas despesas de casa por isso, né? Então era tipo assim, lavar a louça, 50 centavos. Se você varrer a casa, é mais 50 centavos. Se você pôr a roupa para lavar, que é um pouquinho mais difícil, aí é R$1, sabe? Então cada tarefa tinha um valor e eu e a Shirley brigava para ver quem quer fazer cada coisa, olha só. Geralmente a briga é ao contrário, né? Não é para quem não lavar, né? Sempre só tudo eu nessa casa. Exatamente. E assim, ou seja, até antes de cortar o cabelo, a gente já começou com essa tarefa em casa, assim, né? Foi muito legal.
hoje, pensando como adulto, eu vejo como é diferente, né? E foi muito válido. Mas aí quando eu comecei lá, comecei a ter essa liberdade financeira, e eu lembro que a primeira coisa que eu comprei com o meu primeiro dinheirinho, inclusive eu tenho até hoje, foi uma coleção de livros de música clássica, que eu gosto muito dessa área da música também, e eu tenho até hoje. E era semanal, né? Era daquela que você compra o jornal e mais um pouquinho de valor e ganha o livro. Era em banca de jornal mesmo? Em banca de jornal mesmo, é. E virei até amigo do dono da banca. Toda semana eu estava lá. Todo domingo, inclusive, eu era ansioso, né, para comprar meu livro. Desculpa, eu era o primeiro cliente da banca. Então ele abria às 7 da manhã, eu já estava lá cedinho no domingo, 7 da manhã. Cadê meu livro? Chegou? Dá pra ver que o Bigode não era uma criança muito comum. Assim. Verdade. O cachê com livros, gente. Exato, e foi muito legal porque me inspirava. Me inspirou a querer continuar trabalhando. Porque eu comecei já a ter uma independência financeira, desde pequeno, né? Então isso foi muito legal, porque aí eu comecei a comprar minha própria roupa, eu queria comprar o que eu quisesse, eu já poderia fazer isso, né? Então foi muito legal. E o que diferenciou até dos meus amigos, que os meus amigos, a maioria, só foi começar a trabalhar depois dos 16, 17, jovem aprendiz. Então a gente pode concluir que você devia ter o quê? 13 anos? Isso. Com 13 anos, já se destacava em relação aos seus amigos nesse quesito nesse financeiro. Quesito, sim. E você já tinha uma liberdade que nenhum deles tinha. Sim, essa parte financeira sim, porque todos, na verdade, dependiam dos pais ainda para ganhar uma graninha. Para sair no Play Center, qualquer coisa, tinha que ter o dinheirinho do pai ou da mãe. No meu caso já foi diferente, eu já, com essa idade eu já conseguia ter o meu próprio dinheirinho. Foi muito eu imagino o seu argumento na hora de chegar para pedir para um Play Center, né, que existia naquela época. Sim. E para pedir para o pai, ele sabendo que você tem um dinheiro para pagar a sua entrada, sim, não vai ter que desembolsar, né, o pai, o padrasto lá no caso, e que você se esforçou a semana inteira. Então, o não ficava muito mais difícil, né, de chegar para você. Não, na verdade, muitas vezes nem precisava pedir, só pedir, no caso, autorização para ir. Mas o dinheiro em si nem precisava. Isso que eu estou dizendo, né? Por ser menor de idade, você teria que pedir autorização para sair. Exato. Mas você já tinha do seu lado ferramentas muito fortes para receber o sim. Você já ia praticamente com o sim garantido. Verdade. Inclusive, é importante até destacar que, assim, já tive uma independência, assim, de comprar o que eu queria, as minhas coisinhas e tudo mais. Só que o interessante também é que eu tinha as responsabilidades em casa também. Então, desde essa época, eu já comecei a ter as responsabilidades de casa. Então, eu ia fazer despesa, eu ajudava no mercado, com o meu dinheirinho. A gente sempre separou. O que eu fazia era meu e o que ele fazia era dele. Isso foi bem legal também. Eu não fui como um funcionário que receberia só 40% ou 50% de um valor, como a maioria dos salões é. Não, que eu trabalhasse você tinha 100% do... Exato. Só que assim, a gente começou, quando eu comecei a ter uma certa frequência de clientes, é claro que não no começo isso, porque no começo até ganhar a clientela demorou um pouquinho, mas depois de um certo tempo, Regis, eu comecei a ajudar, inclusive, a pagar o aluguel do salão onde nós trabalhávamos, a água e a luz do salão, né? Então, ao mesmo tempo que eu tinha como comprar as minhas coisinhas, não era 100% de dinheiro também, só para gastar à toa. Eu, né, tive que ajudar também com as despesas de casa. E aí foi legal, porque eu gostava de saber que a despesa eu tinha ajudado a comprar, que a luz eu ajudei a pagar. Eu gostava, me sentia bem por isso. Me sentia, assim, útil, né? Como eu sei, por trabalhar com eles, eu sei que as crianças têm essa dificuldade, né, de se sentir útil. E tive essa oportunidade de presenciar isso, então eu me sentia útil. Nossa, que legal, estou ajudando em casa, tudo mais, né? Então foi muito gratificante mesmo, muito bom. Imagina a satisfação, né, que isso te trazia na época. Você precisou parar de estudar? Nenhum momento parei de estudar, pelo contrário. Terminei o ensino médio, já fui direto para a faculdade, nenhum momento parei. Claro, tinha que só ajeitar o horário, né? O que acontecia muito, especialmente no ensino médio, era que eu já estudava à noite, então eu entrava às 7 da noite no colégio, que inclusive era na rua do salão, então era só subir, em menos de um minuto eu já estava na escola, lá no, quem sabe aí, o Clube de Peluzes, era lá na rua, lá pertinho, mas tinha vezes que o salão apertava, porque esse horário das 7 ainda é um horário que está puxado o salão, geralmente o salão vai até 8, 9 da noite, né? Então, nesse período, quando eu já estava no final do ensino médio, o que aconteceu foi o seguinte, eu entrava muito na segunda aula.
Que aí era por uma necessidade do trabalho, então entrava na segunda aula, mas é uma regra que a escola permitia, né? Justamente porque a maioria já estavam trabalhando e não tinha jeito, às vezes vinha de longe do trabalho, então eles autorizavam entrar na segunda aula. Agora parar não, isso, graças a Deus não. Eu fiz a pergunta porque a geração de nossos pais é uma geração que precisou escolher Sim. entre estudar ou trabalhar. Isso é verdade, Poucos casos de pessoas que tinham, né, uma condição financeira de apenas estudar. Então, quem precisava trabalhar geralmente parava de estudar. Raríssimos casos de pessoas que conseguiam conciliar as duas coisas. Já a nossa geração, né, vindo, né, filhos dessa outra geração, que enxergava a necessidade e o benefício de começar a trabalhar cedo, Sim. Mas também enxergava a necessidade de estudo, Exatamente. Porque tudo estava evoluindo, já não era tão fácil conseguir empregos ou abrir negócios, então eles viam também a necessidade de que conciliar as duas coisas. Verdade. Por isso que eu perguntei se você precisou, porque às vezes as pessoas falam, mas começou a trabalhar, estudar com barbearia com 12 anos, trabalhar aos 13, então ele parou de estudar. Pelo contrário, o Bigode, para quem não sabe, tem 2 faculdades. Pela graça de Deus. Então, foi bem legal da parte deles, né, conciliar, né, o seu tempo de estudo, Sim. Além de todas as atividades que você relatou aqui, que tinha as responsabilidades dentro de casa. Exato. E também profissionais. Quando eu estava, antes de entrar no ensino médio, que com 12 anos eu estava, começava com 7 antigamente, no primeiro ano, né, agora igual 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, estava mais ou menos na 7ª série ainda, né? Mais ou menos. Então, o que eu fazia? Eu sempre gostei de estudar de manhã. Nossa, como sempre, para mim, o melhor horário é estudar de manhã. Ele era uma criança diferente. Mas sabe por quê? A Bruna também gostava, então ela também era diferente. Mas por quê? Porque eu acho que estudar de manhã, a cabeça está mais fresca, né? Existem até estudos científicos mesmo que comprovam isso. Exatamente. Porque aí eu estudava de manhã, chegava, almoçava e depois ia pro salão, quando eu estudava de manhã, né? E aí só depois do ensino médio que eu mudei pra noite e aí teve essa mudança. Mas nunca parar, e realmente a educação é muito importante, né? Eu posso dizer que hoje o estudo, por exemplo, a minha primeira faculdade foi nada a ver com cabelo, né? Foi da parte de administração. Mas o que é interessante? Que eu posso usar os recursos de lá para minha área de hoje, né? Então, assim, olha só como é importante. Talvez se eu não tivesse feito muitas coisas, eu teria muita dificuldade hoje. Porque não é só cortar o cabelo. Tem que administrar o dinheiro que entra. Muito importante. Tem que administrar o que sai. Por isso que a gente geralmente toca nesse tipo de assunto. Sim. Né? Para as pessoas perceberem que não é simplesmente aprender a cortar cabelo e cortar cabelo. Sim. Tem que pensar em todo o contexto. É verdade. Como estamos falando de finanças, e você falando, né, a primeira faculdade não tinha nada a ver na área e tal. Sim. O Gustavo Cerbasi, que é uma referência nacional, um dos maiores escritores de investimentos e finanças do nosso país, a primeira faculdade dele não tinha nada a ver também. É verdade. Com investimentos, essas coisas. Ele até não se achava tão preparado para isso. Ele já fazia muitas análises, inclusive para bancos, né, que foi algo que foi acontecendo, né, na carreira dele. Uhum. E as pessoas falando, você conhece isso, cara, você tem que escrever sobre isso. E aí ele foi aos poucos aceitando que ele realmente conhecia de finanças. Que tinha facilidade para isso. Aí sim, estudou mais, fez mestrado e tal. Legal. Mas isso é muito comum acontecer e não significa que uma área não converse com outra. Sim, verdade. É sempre importante se a gente obter conhecimento de tudo que puder. De tudo que puder contribuir, né? Quando eu fiz, eu tinha a intenção mesmo de conhecer uma outra área, né? Já estava ali desde os 12, então quando eu entrei na faculdade, acho que eu estava com 17, 18, então já tinha uns 5, 6 anos ainda cortando cabelo, então eu queria conhecer esse outro mundo administrativo e tal, né? Então, grandes corporações. Exato, mas na verdade não foi nem a primeira, eu comecei com TI, né? A primeira faculdade que eu arrisquei foi TI. Aí eu falei, não sabia o que fazer, fui naqueles testes vocacionais, fui em 2 faculdades que estavam fazendo testes vocacionais, conversei com alguns especialistas que já atuavam em certa área, sabe aqueles testes vocacionais, tipo feira? Sim. Então você vai lá, você quer ser enfermeira, você conversa com o enfermeiro.
Você quer ser advogado, você conversa com o advogado para você tirar suas dúvidas ali e ver se é aquilo que você quer. Mas é bem legal isso, bem interessante para quem tem dúvida aí do que quer fazer. Quem quer ser cabeleireiro pode me chamar para conversar, que eu falo como é, tá? E eu só sei que aí eu vi que, eu gostava muito de videogame, dessas coisas. Eu falei, acho que eu vou querer trabalhar nessa área de TI, né? Aí foi a primeira que eu entrei. Nossa, não gostei. Não gostei, eu fiquei quase um ano me matando para entender aquelas coisas de formatação, aquelas coisas de programação. Cheguei a ver um pouco de Java, de C Sharp, quem é da área aí conhece, mas não curti, não curti. Até fizemos a primeira atividade, que foi construir uma agenda de telefone em programação, né? Foi bem legal, uma experiência diferente, interessante, mas eu vi que não era para mim. Eu gostava dessa questão de ter um relacionamento com os clientes, com as pessoas. E a gente sabe que na maioria dos casos da TI, você vai ficar na frente de um computador, no seu quartinho ali na sua sala, fazendo toda a programação e sem contato com ninguém. Eu falei, não quero esse mundo. Apesar de ser uma área muito boa, inclusive agora na pandemia, então, que a gente viu a importância dessa área, como cresceu, mas eu não queria pensar só no financeiro. Eu queria ter gostar do que estava fazendo. Eu falei, não, então não é para mim a área do TI. Aí eu saí e aí onde eu fui para a área administrativa. Aí me encontrei também. Além de cortar cabelo, gosto muito dessa área administrativa. Trabalhei em algumas empresas. Você já era o cara das planilhas? Então, eu estava me descobrindo ainda. Antes não, na verdade. Através da faculdade que eu percebi que eu gostava bastante de planilha também. E me descobri nessa outra área e gosto muito. Trabalhei um tempo conciliando os cortes de domicílio com as empresas também na parte administrativa. E aí encontrei essa paixão também. Mas, puxa, como é importante, assim, não só, eu falo, Regis, não só por questão de conhecimento, né? Claro, conhecimento é muito importante a gente sempre buscar, nunca parar de estudar e tudo mais, independente da área que você atua, né? Mas é muito importante também, sabe por quê? Uma palavra que hoje é muito usada e que é muito importante, o famoso network, Regis. Como é importante. Então, quando você vai fazer uma faculdade, o que você consegue enriquecer o seu network é algo incrível. Incrível, incrível. Eu mesmo hoje tenho contato ainda com pessoas lá da faculdade. Uma concentração muito grande de pessoas. Para quem não sabe o que é networking, é uma rede de contatos. Exato. É você ter contato com várias pessoas e isso te agrega em muita coisa. Porque muito. Cada uma delas também tem as suas atividades. Exatamente. Né? As suas profissões, suas experiências profissionais e de vida. O que mais abre portas para novas possibilidades realmente são pessoas. Exatamente. E as pessoas certas. Verdade, isso mesmo. Através do network. Eu estava falando isso com a Aline, talvez ela está assistindo aí. Estava falando com ela esses dias, a minha esposa. Falei, olha, como é importante termos amigos e termos contatos. Como facilita a vida. Eu posso dizer isso com total clareza, assim, com certeza absoluta. Você ter contato, você ter amigos, facilita a vida, porque tudo que você tiver necessitado em questão de dúvida, em questão, eu preciso entender um pouco melhor isso, você tem alguém ali daquela área que pode te ajudar. Olha que interessante. Né? Então, facilita muito, e o network, por esse lado profissional, ele é importantíssimo. Ou seja, estudando, independente se é um curso técnico, se é uma faculdade, se já é uma pós, é importante também, não só pelo conhecimento, mas por essa questão de enriquecer o seu network. Isso é importantíssimo. Eu posso dizer que hoje o que me ajuda no meu trabalho também é isso. Né? Porque eu faço network no sentido de atender você, daqui a pouco, por você me conhecer, ali, fizemos um network, você já me indicou para outro e vai indo. Então, olha só como é importante também, né? Ainda mais para trabalhar com essa questão de conseguir novos clientes. Legal. Então, vamos lá. Você cresceu mais um pouquinho. E aí, seus amigos também começaram nessa fase de trabalhar. Sim. E aí vem jovem aprendiz, estágios, empregos de meio período, Sim. Começo, que é comum para todo mundo. Comparando a bagagem de trabalho que você já tinha, o valor financeiro que você já ganhava, com o seu ciclo de amizade da sua idade. Era a mesma coisa com todo mundo? Ou você era diferente? Na verdade, assim, não ganha muito o jovem aprendiz, né? Então, puxa, tinha essa diferença. Eu já conseguiria ganhar mais, né? Tinha essa diferença também na questão do tempo, né? Eu tinha uma flexibilidade do tempo, né? Estou com o cliente, posso ir lá fazer algumas coisas que se trabalhando na empresa não tem, né?
Então isso também diferenciava. Mas, ou seja, não que era ruim o que eles escolheram, não. Hoje conheço várias que estão muito bem, melhor que eu até, né? Se destacaram nas suas profissões, mas na época, sim, foi um diferencial nesse sentido de já ter a possibilidade de ganhar bem, né? Pela época e pela idade. Algo que eles ainda tinham essa limitação, porque era só o que o jovem aprendiz pagava e já era, né? Depois que tinha que esperar ser promovido, aí aumentava o salário, depois podia crescer lá dentro e tudo mais. Ou seja, o meu caso acabou sendo um processo um pouco mais antecipado, vamos dizer assim, né? Talvez lá na frente a gente se igualou, ou alguns até ultrapassaram, né? Mas no começo teve esse diferencial, sim. Foi muito bom, porque amadureceu. Não sei se a Shirley está assistindo aí, mas ela até me zoou até hoje, porque eu não conhecia planilha ainda, né? Nem tinha computador nem nada. Mas eu gostava de anotar eles. Então, tudo que entrava, eu anotava. Entrava R$5. Então, eu anotava R$5 do cabelo do fulano. Tudo em papelzinho. Gastei R$1 com sorvete. Eu anotava menos R$1 do sorvete. Era interessante porque eu nem tinha noção disso, mas eu já anotava, eu queria ter o controle disso. E foi legal, cara, porque até hoje me ajuda, né? Aquilo que eu aprendi, até hoje eu uso nesse sentido de ter esse controle do balanço. Então, é válido, tudo é válido. E nesse caso veio antecipado por eu ter começado antes. Então foi legal, foi importante. Sendo sincero, senti falta às vezes de brincar um pouco. Vou ser sincero pra você. Teve um momento que eu queria estar brincando mesmo. Até mesmo porque eu sabia que os meus amigos estavam lá todos reunidos jogando videogame e eu estava trabalhando. Então, sendo sincero, senti falta disso. Mas eu sabia que era válido, era um investimento. E quando eu saísse do meu horário de trabalho, aí eu ia brincar, né? Quando estava muito fraco o expediente, aí eu saía do salão. Aí meu padrasto falou, vai lá brincar um pouquinho. Tinha umas escapadas. Então vai lá brincar um pouquinho, se aparecer um cliente, eu te chamo. Não tinha celular, então tinha que gritar, né? Chegou o cliente! Legal saber dessa flexibilidade, né? Dele entender também, você Sim. era uma criança. E interessante sua história, cara. Realmente é diferente. Não é comum a gente ver isso acontecer hoje em dia, né? Pode falar, Bruna? Não? A produção aqui tá tendo códigos, mas a gente não tá entendendo aqui. A gente é ruim em mim. Esse tipo de livro eu ainda não Não aprendi. estamos entendendo aí. Tá tudo bem? Alguém comentou alguma coisa? Quer falar? Não? Então tá bom. Então, assim, realmente é possível, dentro do ramo da barbearia, você alcançar algumas liberdades financeiras. Sim, inclusive, até é legal falar sobre esse assunto, porque tá bem recente o que aconteceu. Há umas 3 semanas atrás, que eu me afastei, 2 ou 3 semanas? 3 semanas. Eu fiquei mal, né? E foi uma experiência, assim, diferente, porque eu sou difícil de ficar doente, assim, ficar afastado, mesmo quando eu trabalhava registrado, né? As patroas até gostavam de mim, porque não faltava, não gosto de faltar, e, puxa, só faltava se eu ficasse doente mesmo, assim, não condições de ir. E, graças a Deus, fico pouco doente, né? Mas aí não escapei. Testei positivo, e aí tive que me afastar, né? Até mesmo por ter contato com muitos clientes, então Deus me livre de ser, né, responsável de passar para outro. Então eu me afastei. Só que, puxa, para um autônomo isso é um pouquinho difícil, né? Inclusive quando eu vou no médico, eu vou poucas vezes, mas quando eu vou, eu faço questão já de falar para o médico que eu sou autônomo. Porque infelizmente muitos médicos pensam que você está indo para pegar atestado, né? Então eu já falo, sou autônomo, então não quero atestado não. Porque a gente até entende eles, né? Infelizmente tem muitas pessoas que fazem isso, né? Então eu já falo, olha, não quero atestado, eu tô vindo porque eu não tô bem mesmo e tal, e legal. E aí eu falei que era autônoma, ela demonstrou preocupação, a médica. Poxa, você é autônomo, vai ficar sem trabalhar, né? Vai ficar sem ganhar dinheiro e tal. Fazer o quê, né? Mas faz parte. Não ia entrar em detalhes com ela, né? Mas foi interessante o que aconteceu, Regis, porque eu vi, sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que ter uma liberdade financeira não é necessariamente você ser rico, mas é saber administrar o seu dinheiro.
Eu acho que aí entra o ponto de se ter a liberdade financeira. E eu acho que também, se você aprende a administrar seu dinheiro com o pouco que você tem, é um treino para quando você tiver um muito. Sabe por que eu digo isso? Porque não adianta você ter muito dinheiro e não saber administrar. A gente conhece vários casos e vários exemplos de pessoas que têm milhões e depois de um ano não tem mais. Vários Big Brothers aí que eu já vi, ganharam, e você vai ver a vida do cara hoje, é uma vida simples. Então, o que adianta eu ter milhões, que não é o meu caso ainda hoje, se Deus quiser vai ser o nosso mais pra frente, Amém, né? Todos que amém. estão assistindo aí também. Mas o que adianta eu ter milhões e não saber guardar, não saber investir, não saber administrar? Então, para mim, ter muito dinheiro não é ter liberdade financeira. Eu tenho enxergado que, né, ter liberdade financeira, pelo menos um dos primeiros passos, é você ter um controle do seu dinheiro. E não ele te dominar, é você dominar, né? E foi o que eu senti nesses últimos dias que eu fiquei afastado. Eu fiquei uma semana em casa, não atendi cliente. E nesse ano que eu estou sem o registro, porque até o ano passado, como muitos sabem aí, eu estava registrado. Então, registrado, eu fico tranquilo no sentido, aparentemente tranquilo no sentido que eu vou ficar o INSS, ou seja, me afastar pelo INSS, né? Que aparentemente traz uma tranquilidade. Aí esse ano não tenho INSS e fiquei afastado. E não cortando cabelo não entra dinheiro, né? Aí aparentemente você fica preocupado, mas graças a Deus essa preocupação não veio. Olha que interessante. Então foi a primeira experiência como autônomo de estar afastado, e eu e a Aline, graças a Deus, ficamos tranquilos. Olha que interessante. Por quê? Porque administramos, né, ou pelo menos estamos tentando administrar legal o nosso dinheirinho que entra, né? E aí a gente viu, poxa, graças a Deus, eu e ela ouvindo, a gente falou, poxa, então acho que a gente está no caminho certo. Por quê? Porque se chegasse uma situação dessa e a gente, de repente, ficasse preocupado de não ter a comida, porque não guardamos, Aí bate o desespero. aí bate. Mas não, graças a Deus chegamos numa situação de emergência, mas graças a Deus ficamos tranquilos. Aí eu acho que é um princípio de ter a liberdade financeira. Entendeu? Por quê? Porque a gente ficou tranquilo em meio a uma crise, em meio a uma emergência, em meio a um problema, né? Então eu tenho essa visão, né? Não sou especialista nessa área, mas pela prática a gente tem percebido que é um caminho legal. É um caminho legal de você ficar tranquilo, independente da situação que vai acontecer. Até mesmo com a morte. Olha só que interessante, né? Então, Pesado essa. por quê? Porque, bom, vou abrir alguns detalhes aqui, né, da vida pessoal, mas acho que é muito válido. Eu e a Aline, a gente tem essa preocupação de pensar no todo, né? Então, especialmente eu me preocupo muito com ela. Então, vale até como uma dica, eu acho que é importantíssimo isso para... Podemos entrar nesse assunto, talvez, de tipos de investimentos, né? E a gente sempre pesquisando o que investir, o que fazer, o que é melhor, como é. Cada especialista fala uma coisa, um fala de renda fixa, outro fala de variável. Ai, meu Deus do céu, é poupança, não é? É consórcio, não é? O que eu faço? O que eu invisto? O que é mais seguro, o que não é? Faço um de pouco risco, de alto risco, né? Como é o nome daquelas moedas lá? Criptomoedas. Vou na criptomoeda, não vou. Eu vou em multinível, né? Eu vou em programas de multinível, não vou. O que eu faço, meu Deus do céu? É tanta opção. Na verdade? E a gente pesquisando, e vamos ver o que a gente faz e tudo mais. Conversando, tendo as minhas assessorias com os meus clientes que são gerentes e tal. Converso com um, converso com o outro. Um é gerente lá do... Tem o Rafael, que é gerente do... Aquele banco... que tem poucas agências. Uau, me deu um branco agora. É o Citi? Não. Santander? Não. Aquele que tem pouquíssimas agências. Esqueci, o Rafael trabalha lá. Tem o Rafael, tem o outro Rafael, dois, que é do Bradesco. Tem o Átila, que é do Itaú. Tem o Stefani, que era do Bradesco, agora foi do Itaú. Aí você vai conversando, e aí, o que é melhor e tal. E aí, chegando nesse ponto do investimento, foi um dos primeiros que a gente fez, foi um seguro de vida. Então, hoje, eu posso
podemos dizer como um princípio de liberdade financeira também, hoje eu posso ficar tranquilo que se eu for embora, a Aline não está na mão. Olha que interessante. Pelo menos a gente acha interessante isso. Sim, né? é. E com um princípio de liberdade financeira também. Então, por exemplo... Safra, a Aline falou. Safra. Ah, é isso. Banco É o Safra. Safra, amor? É. Acho que é isso, o Banco Safra, do Rafael Mantuan. né? Falou Safra. Acho que é isso mesmo, do Safra. Obrigado. A Aline é a memória do relacionamento. Nossa, mas Eu você sou já tem péssimo. uma memória de elefante, se ela tem mais. Tem nada, meu. ela tem mais. Então, foi um dos primeiros investimentos que a gente fez. Só que o que é interessante, inclusive vale a pena para quem quiser investir nisso, eu falo para vários amigos, inclusive sobre isso, é que não é somente um seguro de vida. O que a gente fez é um seguro de vida que, ao mesmo tempo, ele é um investimento. Então, à medida que a gente paga mensalmente esse seguro de vida, essa mensalidade, ele, ao mesmo tempo, ele está rendendo lá. Né? A partir de 3 anos que a gente paga, a gente pode, se tiver alguma emergência, retirar esse dinheiro. E o melhor, sem cobrar juros. A gente pega exatamente o que rendeu lá. É diferente de uma previdência privada. Previdência privada não, é diferente de um título de capitalização, que eu não aconselho e não acho legal pelo que eu já pesquisei. Porque o título de capitalização é o seguinte, quem for especialista da área aí pode me corrigir, mas eu já confirmei com os amigos aí. O título de capitalização é o seguinte, você faz para 5 anos. Se você tirar em 2, Você não retira o valor total. não, pelo contrário, você tira até menos do que você investiu. Você perde dinheiro, né? Então é um pouquinho complicado. E mesmo assim também, quando termina os seus 5 anos lá, o rendimento não é tão bom quanto esperava, né? Então o que é legal desse que a gente fez é que a partir, se não me engano, de 2 anos que a gente já investiu, se tiver uma emergência, a gente pode tirar, né? Então é legal. E ao mesmo tempo, olha, ele é muito serviço. Ele não é feito por bancos comuns. Ele é de uma, como fala, de corretora? Como se fosse uma corretora, né? Eu acho que é uma corretora o nome certo mesmo. Então não é banco, na verdade em banco comum não tem isso. Banco comum é só seguro de vida, seguro de vida. Você quer fazer investimento, você faz outro investimento, né? Esse não, isso que a gente fez é uma empresa muito confiável, claro. Se quiser, posso falar o nome? Fica à vontade. Fazer uma propaganda Sim. sem recebermos nada, né? É o merchan. É o Merchan. É a empresa Mongeron, que é uma empresa de mais de 100 anos, multinacional, tudo mais, de muita confiança, que também vale como dica. É importante fazer investimentos em empresas consolidadas, que inclusive tenham o seu cadastro pelo Banco Central, isso é importantíssimo. O que é o cadastro do Banco Central? Se essa Mongeron, ela falir, O Banco Central assegura. assegura e, na verdade, ela só pode dar esse tipo de serviço se ela tiver um capital que consiga pagar todos os seus clientes caso aconteça uma falência. Né? Então, ela tem dinheiro suficiente ali para arcar com todos os seus clientes. Senão, o Banco Central nem aprova, na verdade. É assim que funciona com qualquer banco. Então, é muito importante trabalhar com uma empresa que tenha essa segurança do Banco Central, que tenha, que seja consolidada e tudo mais. Então, a gente pesquisou muito isso. Ou seja, ela é um seguro de vida, é um investimento e, ao mesmo tempo, é algo para se aposentar. Então, por exemplo, eu já fiz esse planejamento lá com eles, que eu quero me aposentar, eles perguntam a idade que você quer, né? E eu quero me aposentar com 55 anos, que eu acho que é uma idade legal. Não é nem tão velhinho, não é tão jovem, já é uma idade legal. Vai curtir bastante ainda. Exato. Então, eu fiz a programação de 55 anos. Então, assim, eu deixo lá o meu dinheirinho rendendo, pago todo mês. Quando chegar nos 55 anos, sabe o que acontece? Eu ganho minha aposentadoria, com um salário legal, né? Se acontecer uma emergência e eu precisar tirar esse dinheiro antes, eu posso. E o melhor, sem cobrar nada. Eu tiro exatamente o que rendeu lá, né? Então, puxa, foi um investimento muito legal, que eu acho que é muito válido. É um investimento seguro. Ele traz vários outros benefícios. Então, se Deus me levar, a Aline é beneficiada. Recebe um seguro de vida. Inclusive, fiquem sabendo aí, se me encontrar morto em casa, foi a Aline que está interessada na grana aí. E vários outros benefícios. Por exemplo, o que eu fiquei muito tranquilo também, até mesmo com essa situação de ter ficado afastado. Se vier ao caso de eu me internar, a empresa me paga exatamente o que eu ganho de média diária no meu serviço como autônomo.
Eles fazem, assim, também não dá para entrar, simplesmente entrar. Eles fazem toda uma análise antes, sua financeira, pede comprovantes de holerite, se for registrado, pede o extrato bancário, faz exame médico, você só pode entrar se for aprovado por eles, pelos especialistas lá. E aí, como aconteceu, se viesse o caso de me internar, eu teria meu salário garantido. Olha que interessante. Muito interessante. Ou seja, eu vejo que a liberdade financeira entra nesses caminhos também, Regis. Eu não sou rico. Quem me conhece, vocês sabem, eu não sou rico. O meu carrinho é um Ford Ka 2013. Eu não tenho carro de luxo, não sou rico. Vocês me conhecem, quem está assistindo aí sabe também. Mas eu acho que o princípio da liberdade financeira é você ter esse controle, né? Então, um deles que me trouxe tranquilidade foi isso. Inclusive, eu até falei com o gerente da minha conta. Falei, olha, testei positivo. Eu tenho direito de receber ficando afastado em casa ou é só se eu me internar no hospital? Olha, nossa regra é só no hospital. Senão eu já ia querer ganhar um dinheirinho aí também. Se é direito. Se é internado em casa, de repente, né? Mas não, é uma regra só se você vier a se internar. E o que é melhor ainda, vou ter que ganhar uma comissão aí da Moja aí. Se Deus me livre, esse tipo de internação passar para um nível de UTI, sabe o que acontece? Dobra o valor do que eu ganho diariamente, né? Então, eles já fazem uma análise do quanto você ganha no mês, quanto você ganha por semana, quanto você ganha por dia, e aí esse valor eu tenho garantido lá, se Deus me livre de acontecer. Então, eu acho que ter essa segurança, Regis, traz tranquilidade, entendeu? Eu acho que isso que é legal. Não estou dizendo que não é importante ter o INSS, porque, inclusive, hoje nós temos 4 tipos de investimentos. Um é esse da Monja, que é o seguro de vida, que traz todos esses benefícios. O outro é o INSS. Eu acho que também, por mais que a gente... Você paga mensalmente. Exato. Agora eu não estou pagando porque eu acabei de sair lá do registro, então tem aquela fase de seguro-desemprego, né? Sim. Então não estou pagando. Mas assim terminar o seguro-desemprego, a minha ideia também é continuar com o INSS, como sempre paguei, né? Por quê? Porque, querendo ou não, mesmo que muitos tenham preconceito, acham que daqui a 10 anos não vai mais existir, que vai falir o INSS, muitos falam isso, mas acho que também é importante ter ali um tipo de investimento desse. E nada mais porque complementa o que eu já tenho, por exemplo. Eu tenho lá o da Monja, mas aí eu também tenho o do INSS, então também posso me aposentar por lá. Se eu me acidentar, eu tenho o afastamento do INSS, mas também tenho o da Monja. Então, na verdade, entra como um complemento. Ficar só nele eu não aconselho, né? Eu acho que não é nada legal. Mas vir como um complemento já é interessante, né? E o outro que a gente faz, Regis, é o de aplicativos de recebimentos, que está muito em alta agora, que são esses aplicativos de banco digitais, né? O que eu uso, não sei se ele é considerado de banco, mas ele é mais considerado como aplicativo de recebimento, que é o PicPay. Cara, eu acho super interessante o PicPay. Ainda mais que ele está rendendo 110% ao ano. Inclusive, eu falei com a gerente hoje, lá no PicPay. Então, é um rendimento muito legal, 110% ao ano. E comprovado, eu faço depósitos lá no PicPay, cara, todo dia você vê lá dinheirinho entrando. Pode ser em centavos, mas entra. A gente vai conversar depois. Eu tava pensando a mesma coisa. Não é? É muito legal. É uma consultoria. E é simples, é só, olha, vou ter que ganhar a merchan desses caras aí depois. É simples, baixa o aplicativo, faz o cadastro e você tem uma chave Pix nele também. E aí você quer guardar um dinheirinho para render um pouquinho, transfere lá para a conta do PicPay e ele vai rendendo. Eu sei que a gente tem que ser usado muitas vezes, mas eu já tenho um perfil um pouco mais assim, conservador, exato. Mas ao mesmo tempo que a gente tem um perfil conservador, mas também tem que arriscar um pouquinho às vezes. Senão também é ruim, né? Então, como que ele fez para mim? Ele falou, conhecendo o seu perfil, então lá eu sou correntista do Bradesco, no caso, né? Mas todos os bancos têm. Cara, eu nem sabia, tem mais de 100 tipos de investimentos que você pode fazer pela Previdência. Cada um rende de uma maneira, cada um tem um nome técnico diferente e tudo mais. E eu fiz lá, não vou lembrar o nome agora, mas depois eu posso passar. Eu fiz um que ele é intermediário. Então, ele é assim, como se fosse assim, 50% a baixo risco e 50% alto risco. Então, o meu ele é intermediário. E o que é legal é porque, assim, para começar nele, eu acho que você tem que fazer, se eu não me engano, um depósito de R$300 para começar. Cada investimento você tem um valor para iniciar. Tem investimento que você começa com R$50, bem simples. Acho que o menor valor, se não me engano, é R$50.
Você quer começar com 100, 300, 1000, depende do que você tem aí, né, para poder investir. Eu lembro, eu comecei com R$500. E o que é legal é que, assim, não tem um valor fixo. Essa seria a pergunta, né? Que Você muitos têm começou essa dúvida. com 500, você não é obrigado no próximo e no Não. outro mês 500 novamente. Se o mês que vem não sobrou nada e não quiser, não precisa. Não é aquela coisa assim de um valor exato. É aconselhável você todo Sim, mês depositar, até mesmo para que tenha mais dinheiro lá e renda mais, né? Mas não, no nosso caso, no meu caso, não tem um valor fixo, mas eu e a Aline definimos um valor fixo, né? Eu e ela combinamos, a gente falou, vamos depositar tanto por mês. E é o que a gente faz também. Então, todo mês lá, a gente deposita esse dinheiro e ele vai rendendo também de uma forma legal, porque tem essa mescla entre baixo risco e alto risco. Então, assim, muito legal também. E é legal que dá para fazer tudo pelo aplicativo do banco, né? Então, você vai e pega da sua conta e já transfere para lá. Não fica nas suas contas correntes, tanto por questão de segurança, mas por questão também de não ter uma tentação De ir lá e retirar. porque você abre o aplicativo, já vê que tem um saldo aí, você fala, gasta. Infelizmente é natural nosso, né? Então, ele fica numa área separada. Para você tirar, você tem que pedir autorização do gerente, pelo menos de 3 a 5 dias úteis para conseguir. Então, é tudo para não fazer você gastar ali de uma vez, né? Então, é legal por causa disso. Então, a gente faz esses tipos de serviços que, na meu afastamento de 10 dias, fez a gente ficar tranquilo, graças a Deus, né? E tranquilo no sentido dessa parte financeira, né? Claro, preocupado com a situação da doença e tudo mais, mas tranquilo nessa parte financeira, porque a gente falou, graças a Deus, estamos tranquilos. Traz paz, né? Exatamente, paz. não traz aquela preocupação, ai meu Deus, será que eu vou ter dinheiro pro pão amanhã? Será que eu vou ter... E as contas que não param de chegar? Não, graças a Deus, a Aline está assistindo aí, está de prova, nossas contas em dia, sem preocupação, né? E isso eu acho que ter essa tranquilidade de você ter as suas contas em dia, de você conseguir comprar algo assim sem se preocupar, eu acho que já é um princípio de liberdade financeira. Muito legal. Bruna, a gente está com quanto tempo de podcast? 8h53. Certo. Uau, quase uma hora já, né? Uma hora já. Acho que eu tô falando muito, né? Vamos pontuar o caminho traçado até aqui, Sim. que eu achei bastante interessante. A gente começou falando sobre a primeira renda, Sim. a hora quando usando você como exemplo, mas que pode servir, Sim, né, como inspiração para muitas pessoas. verdade. Então, a primeira renda é aquele momento que você começa a ter o seu próprio dinheiro Sim. e você ganha aquela liberdade, primeira liberdade ali, Sim. com seus responsáveis, os pais, Aham. avós, né, É. dependendo de quem cria ali o adolescente. Verdade. Então, primeiro passo, uma liberdade pequena ainda, mas muito importante, que te traz benefícios assim, recompensas emocionais que eu acredito que muitos jovens não têm, não sabem o que é isso. A segunda liberdade é quando você aumenta, potencializa mais esse rendimento com o pouco tempo. Então a gente pode falar que essa primeira é o curto prazo. Sim. Né? Você fez ali um curso de barbeiro e num curto prazo, dentro de 1 ano, você já tinha sua renda. A segunda liberdade, ela veio no médio prazo. Né? Na adolescência, entrando ali na idade adulta, enquanto os outros estão iniciando uma carreira, você já estudando outras coisas, mas continuou trabalhando e com uma renda maior, num salão que a gente não citou hoje, mas você já falou outras vezes, né? Num salão onde você ganhava mais. Sim. E ali você também já tinha um atendimento em domicílio, que era Que praticamente conciliava, 2 empregos É. na mesma área. Verdade. E no médio prazo, você alcançou mais liberdades. Sim. E agora você tocou num ponto muito importante, que é essa parte de investimentos. Então, primeiro, você precisa ter uma renda. Segundo, você precisa, no médio prazo, potencializar essa renda, fazer com que ela cresça nessa renda mensal Uhum. ou diária, semanal, depende como você quer, Sim. né, organizar isso. Você aumentando, potencializando no médio prazo, é a hora de, no longo prazo, você pensar em investimentos mais avançados. Investimentos na raiz da palavra mesmo. Aí você já citou alguns, Uhum. né, investimentos de baixo risco. É questão também da pessoa querer aprender sobre isso. Pode parecer ser um assunto muito chato. A maioria das pessoas, o Brasil, a Bolsa no Brasil, ela movimenta pouca coisa em relação
a países como Estados Unidos, por exemplo, Sim. né? Os grandes investidores, eles acham um absurdo a poupança brasileira ter R$ 1 trilhão lá. É Verdade. muito dinheiro parado, Muita gente só coloca lá. É que não rende nada, praticamente nada para essas pessoas, verdade. né? É como se você, quase, como se você estivesse guardando isso embaixo do colchão, Exatamente. um dinheiro que poderia estar rendendo, trazendo filhos, trazendo juros. Verdade. Então, é muito importante que, nesse tempo que você está formando a sua renda, você já vai estudando também sobre investimentos. Não tem dinheiro ainda para investir, mas já começa a ver vídeos sobre esse assunto. Exato. O Se YouTube está interessar, aí né? cheio de É. informação. E aí tem uma sacada animal que o Bigode trouxe aqui em relação a esse trabalho, né, direto com as pessoas. Ele tem vários clientes que são gerentes, são pessoas que indicam investimentos para outro, e ele tem esse acesso por quê? Por conta do trabalho e da amizade que ele formou, né, Sim. através desse trabalho. Então, é um bônus que vem nessa profissão, onde você consegue mentorias, igual a Bruna citou aqui, que a gente vai ter uma mentoria de investimento com o Bigode aí. Vai ser um prazer. Você tem mentorias gratuitas. É, exatamente. Na verdade, você está recebendo para ter mentorias, que você está ali Sim. cortando o cabelo do cliente. Por isso que eu faço questão até de falar o nome deles aqui. Inclusive o Rafael Mantuan, que é do Banco Safra. Ah, tem o Luiz também. O Luiz também é do Banco Safra, que é o cliente de São Paulo. O Rafa, ele tá com uma página agora de assessoria financeira. Legal. Então ele ajuda. E é muito legal porque de formas dicas simples, que, ajuda muito. Então fala o nome pro pessoal seguir, a quem página quiser é o- aprender mais sobre isso. É o Rafael Mantuan. Ele tá com a própria página pessoal dele, ele divulga tudo isso. Inclusive eu acompanho quase todos os dias aí. E ele me dá muita dica quando eu vou cortar o cabelo dele, que eu atendo ele e a família dele. E uma das dicas que ele deu foi um livro que eu e a Aline começamos a ler juntos. Cara, achei muito interessante esse livro. Qual o nome? A Aline vai lembrar, que eu não Escreve aí, Aline. Amor, me ajuda a lembrar o nome do livro. Alguma coisa de casal rico, alguma coisa assim. Casais inteligentes enriquecem juntos. Isso, esse mesmo, Regis. Olha, Esse o é Regis do conhece. Gustavo Cerbasi. Exato, e a gente começou a ler juntos. Que incrível, cara. Assim, É muito bom. sabe por quê? A gente começou a ver também, por isso que, entrando no assunto que você falou, de correr atrás, de pesquisar, estudar, porque a gente começou a ver o que a gente estava fazendo correto e o que não estava. Porque, inclusive, no livro ele faz várias pesquisas. Ele pede para você preencher. Se acontecesse tal situação, o que você faria? Aí você preenche, depois ele te dá um resultado para ver se você está no caminho certo, o que você precisa melhorar, o que você precisa parar de gastar muito e tudo mais, né? E uma dica que eu peguei do Rafael também, que ele me passou, do Mantuan, que inclusive do Instagram dele, muitos perguntam, mas como eu vou investir se nem tenho dinheiro para investir? Não sobra no mês. Sim. Ou porque ganha pouco, ou porque está muito endividado, né? E uma das dicas que o Rafael me deu, passou no Instagram dele que eu vi lá, que eu achei muito interessante, ele falou, olha, é muito legal, ou seja, muito legal não, muito importante você, de repente, pensar em uma segunda renda. Se uma única renda sua não está sendo suficiente, pelo contrário, você está só se enrolando mais, pense numa segunda renda. Uma renda extra. Ó, que entra já até no nosso assunto aqui, Sim. que pode ser aprender a cortar cabelo, como uma Sim. renda extra. A gente já falou várias vezes isso. Tem Pode ser uma renda principal ou uma renda ou uma extra. renda extra. Você já esteve dos dois lados. Eu já tive dos dois lados e já tive alunos dos dois lados. Alunos que queriam abrir essa barbearia e alunos que foram aprender curso comigo de barbeiro para ter uma renda extra. Tipo assim, eu trabalho o dia inteiro numa fábrica, numa multinacional, mas à noite eu quero cortar um cabelo ou final de semana e ter uma renda extra. Então foi um dos conselhos de um especialista, inclusive a faculdade, a formação dele, até doutorado, se não me engano, mestrado, é em economia. Então, de um especialista, tanto do Rafael Mantuan quanto do Rafael Moral, ele falou, olha, é aconselhável, de repente, você, mesmo que seja temporário, ter uma segunda renda. Que aí você se alivia da sua situação financeira, aí você pode começar a pensar em investir e tudo mais. Então, eu falo que se tiver alguém nessa situação, de repente, seja um caminho aí, ter essa opção da segunda renda. E quem sabe seja cortando cabelo, né? Sim, quem sabe. E quando você chega nessa fase de investimentos, Sim. você está tendo uma terceira renda, uma quarta renda. É uma segurança. E esse é financeira. o segredo, né? Para você aumentar o seu montante, Sim, para que chegue finalmente na liberdade financeira completa, é isso aí. que é aquela onde você pode, se quiser, parar de trabalhar Sim. e os seus rendimentos Curtir. vão estar e Exato. curtir. É, Então, é um passo a passo muito importante, sim. bem legal, que eu acho que todo mundo deveria seguir. Então, você passa esse vídeo aí para mais pessoas, É isso aí. né? Curte aí, deixa seu comentário, fala o que você achou.
Sim. porque é um assunto muito importante para todo mundo. Eu acho que todo brasileiro passa por essa situação, esse sonho, né, de querer ter uma liberdade financeira, e às vezes o que dificulta é não entender o caminho, né? Sim, até porque a gente não tem isso na grade escolar. Exatamente, eu sempre comento isso. A gente não verdade. aprende isso, Lá nos Estados Unidos já é diferente. já é diferente. Lá na grade eles têm isso. E mesmo dentro de casa, né, os Também. nossos pais não tinham acesso, poucos Exatamente. tinham acesso a isso. Então, você que tem acesso à internet agora, tem tudo na sua mão. E de Aqui, ó, graça. muitas celular. vezes. Verdade. Vai lá e pesquisa. É. E vai ser só crescimento pessoal É isso aí. e financeiro. E eu acho que até é importante falar sobre isso, Regis, de a liberdade financeira não necessariamente é você ser rico, Sim, porque até mesmo porque muitos se decepcionam. Caramba, é impossível chegar lá. É impossível ter uma independência financeira no sentido de liberdade financeira, um controle financeiro. Eu acho que temos que ir por etapas. Primeiro, aprenda a controlar o seu dinheiro. primeiro aprenda a ganhar o seu dinheiro. Exato. Primeiro, aprenda a ganhar e o que ganhar, o valorize sabendo controlá-lo. Domine o seu dinheiro, mesmo que seja pouco. Porque se você aprender a dominar no pouco, você vai depois saber dominar no muito. Estamos falando de liberdade financeira. Liberdade. Exatamente. Se você virar um escravo do seu dinheiro, Já ele te dominar, Você já está no caminho errado. já está errado, já não tem liberdade, você está sendo um escravo. E a liberdade é nesse sentido de você ter essa segurança, como aconteceu comigo recentemente, mas também sabe que a liberdade financeira e a segurança financeira é você ter as suas contas em dia. Você não sabe como isso é prazeroso até, né? Você, então, tentar ter o controle das suas finanças pagando as suas contas em dia, sem atraso, evitando juros, ou até, dependendo da situação, evitar de fazer dívida, porque você sabe que não vai ter condições de pagar. Então, eu acho que também um caminho para essa liberdade, um princípio da liberdade financeira, é você também ter o controle do pagamento das suas contas. Dentro disso aí que você está falando, entra... Não sei se a palavra certa é briga, né? Mas existem dois grupos de mentores de investimento. Sim. Um diz assim, você tem que gastar menos do que ganha. E o outro grupo diz, você tem que ganhar mais do que gasta. E eu Verdade. acredito que os dois estão certos. Sim. O primeiro grupo diz o seguinte, se a sua renda ela é R$1.000 e você está gastando mais que isso, você tem que enxugar, cortar tudo e viver dentro desses R$1.000. Não está errado. O segundo grupo diz o seguinte, se a sua renda é R$1.000 e você está gastando mais do que isso, você tem que ganhar mais do que isso. Porque não adianta você cortar o cafezinho e passar o dia inteiro emburrado porque você não consegue ficar sem café. Verdade. E esse grupo também está correto. Sim. Então, acho que você tem que unir, né, a filosofia desses dois grupos. É verdade. Você tem que gastar menos do que ganha, mas também tem que correr atrás para ganhar mais. Isso aí. Podendo ser uma segunda renda. ganhar mais do que gasta. Né? Podendo ser uma segunda renda, alguma coisa do tipo, né? Exatamente. Eu, inclusive, vários amigos, a gente conversa sobre isso, muitos me perguntaram já também sobre isso. E eu acho que o primeiro passo também, um dos primeiros passos também, para você aprender a ter esse controle do dinheiro, que é algo que eu estou aprendendo também ainda, mas eu acho que você precisa ter um diagnóstico da sua vida financeira primeiro. Né? Por exemplo, Tem que fazer uma autoanálise. Uma autoanálise, e isso tem recursos e ferramentas que podem ajudar. Eu uso, por exemplo, já tem acho que 7 ou 8 anos que eu já uso, que é o aplicativo Mobius. Mas tem vários outros aplicativos de finanças. É muito legal. Se eu quiser saber quanto que eu recebi nós estamos em fevereiro de 2010, fevereiro de 2008 anos, então fevereiro de 2015 aí, eu sei dizer. Eu sei quanto eu ganhei em 2015. Eu sei quanto eu gastei em 2015. Em percentual, inclusive. Então isso que é legal, porque você precisa diagnosticar a sua vida financeira primeiro. E isso não é nem como posso dizer, não é algo ruim, é algo bom. Eu falo ruim porque, assim, muitos às vezes me acham estranho, porque qualquer coisa que eu compro, eu pego a notinha, porque depois eu vou anotar o que eu comprei. Eu anoto tudo, sabe? Não é nem algo doentio, não. Pelo contrário, se eu não conseguir anotar hoje, deixa para amanhã. Se fosse doentio, eu acho que eu teria que querer naquela fobia de anotar. Não deu hoje, eu anoto amanhã, tudo bem, tudo mais, guarda lá a notinha, depois eu faço. Mas eu acho muito importante ter... Mas é um hábito, né? É uma mudança de hábito, exatamente, e é algo até que é difícil, porque não é cultural nosso, do brasileiro, né?
Mas eu vi como é importante isso, porque hoje eu sei em percentual, dividido por categoria, o que eu gasto. Então eu sei qual é o meu principal gasto, eu sei qual é o segundo principal gasto, eu sei qual é o terceiro. E é interessante que a Helena, a gente já pegou esse hábito, o que ela gasta também, ela me dá notinha pra gente anotar em um único aplicativo. E o que é legal é porque assim, encerrou um mês, a gente já faz uma análise do mês que a gente gastou e do que recebeu. A gente falou, nossa, esse mês aqui a gente gastou muito com transporte. E aí, você tendo um diagnóstico, Regis, você consegue criar os planos de ações para melhoria. Como você vai melhorar a sua situação financeira se você não sabe onde está vendo o problema? É igual você ir no médico sem saber o que tem. Né? Você, tô com algum problema aqui. Você usou a palavra diagnóstico agora há pouco, né? Exato. Então, se a gente está imaginando a saúde financeira, exato, e essas ações são sim, os remédios, você precisa saber a doença. A doença. Como você vai tomar um remédio, né, sem saber qual é o problema que você tem? Então, o primeiro passo é você ter um diagnóstico. Então, vai ao médico, analisa o que você tem, faz os exames, faz toda a análise. Puxa, já entendi o que eu tenho, já entendi onde está o problema. Qual é a saída desse problema? Qual é o remédio? Né? Então, eu acho que uma dica legal também é você tentar fazer essa análise da sua vida financeira. Isso às vezes demora 1, 2, 3 meses, porque você também tem que ter uma análise comparativa, né? Deixa eu comparar janeiro com fevereiro, ver o que foi. De repente, é uma dívida pontual de janeiro, mas que fevereiro não tem mais, que a gente chama de despesas variáveis. Né? Às vezes foi uma despesa variável ali, específica de janeiro, um acidente que aconteceu, uma doença que veio, mas fevereiro já não tem mais, não é uma despesa fixa, né? Então, é legal, de repente, 1, 2, 3 meses, você fazer uma análise comparativa e ver, os 3 meses, o meu problema está sendo a alimentação, estou gastando muito com alimentação. Descobri onde é o problema, onde eu estou gastando mais. O que faço para resolver? Se é alimentação, então vou comprar no mercado que tem um preço melhor. Vou tentar comprar em atacado para ter um desconto. Vou tentar não fazer aquelas comprinhas picadas que são mais caras. Então, olha só, eu entendi onde está o problema e aí eu crio o plano de ação. Como a gente vai criar um plano de ação financeira se eu não sei nem onde eu gasto mais e onde eu gasto menos? Faz todo sentido. Não é? E me ajuda muito. É muito legal. O Leni Vaz falou assim. Leni, sei. Super legal essas dicas vindo de pessoas tão jovens. Obrigado, Leni. Um beijo, Leni. Instagram ou Facebook? Facebook. No Face. A Leni é gente boa, é minha cliente. O esposo dela também. São muito bacana. E se não me engano, a filha dela fez aula comigo, eu acho, de cor, se não me engano é ela. Ou ela fez na escola onde eu dava aula com outra professora, né? Alguma coisa assim. Um abraço, Leni. Obrigado. Bom, achei bastante legal o papo hoje. Você acrescenta também na renda. Sim. Então a gente pode fazer depois um bloco, um podcast sobre isso. Legal. Mas eu achei bastante interessante e importante tudo que a gente falou aqui, porque as pessoas precisam ter esse tipo de informação. Espero ter ajudado. E aquele esquema. É vivendo e aprendendo. E repassando. A gente vai aprendendo. É verdade. Então, se você tem alguma dica, também escreve aí. A gente tá com vontade de ler e saber. E aprender também. Verdade. Bigode, obrigado. Eu que agradeço. Muito bom mais uma vez. Prazer aí. E a gente tá aqui para trazer para vocês informação, conhecimento. Não é só barbearia, embora a barbearia seja muita coisa. Sim. Então, muito obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite, Bigode. Boa noite, pessoal. Muito obrigado.